A revista trouxe aqui uma receita. Aliás, as mulheres adoram receitas, não é verdade? Todos os dias as mulheres levantam de manhã, abrem os olhos e imaginam assim, pensam assim, puxa vida, o que eu vou fazer para o almoço hoje? É um dilema para as mulheres todos os dias, ter que fazer alguma coisa para o almoço. Mas essa revista trouxe uma receita, olha só, receita para morrer mais cedo. Quem quer morrer mais cedo? A morte é um intruso na nossa vida. Nós não fomos feitos para morrer, não é assim? Nós não fomos feitos para sairmos desse mundo tão rapidamente como algumas pessoas saem. Nós fomos feitos para viver, nós fomos feitos para ser alegres, extrovertidos, compartilharmos as alegrias com as pessoas. E quando a morte chega perto de nós, nós queremos distância dela, nós não gostamos dela. Ela atrapalha a nossa vida, ela põe fim nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos objetivos. Então nós não gostamos dela. Quando alguém pergunta assim, como é que está a sua vida? A pessoa diz, está mal, Daniel. E a sua amiga? Olha, está pior do que a dela, Daniel. E a sua companheira? Olha, se juntar as duas não está tão ruim quanto a minha. Aí você pergunta, quer morrer? Não, morrer não, tá louco? Ninguém quer morrer. Por quê? Porque nós somos feitos para viver. Mas quando a morte se aproxima de nós, nós ficamos assim angustiados, nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados. Quando você recebe a mensagem de que alguém morreu, é como se você recebesse um bilhetinho dizendo assim, fulano de tal morreu. Um dia você vai. E você não gosta disso, você não quer saber disso. Você foge disso. Se a morte entrar por uma porta nesse instante e dizer assim, hoje eu vim buscar você. Você não quer nem saber se é você sai correndo para outra porta. Eu me lembro um dia que eu estava fazendo palestra no Banco do Brasil em São Paulo, e nós estávamos no fundo do banco, numa sala fechada com umas 40 pessoas, a agência estava ainda funcionando, e nós estávamos lá falando sobre o assunto de estresse no trabalho, quando de repente ouvimos um barulho peculiar. Pá, pá, pá. As pessoas se assustaram, olharam-se entre si, e de repente a gerente levantou e falou assim, calma gente, é bombinha, nós estamos no mês de junho, são as festas juninas. E as pessoas se acalmaram. Mas de repente, ouvimos um outro barulho peculiar. Uma rajada de metralhadora se ouviu dentro do banco. E aí as pessoas não tiveram dúvida. Era um assalto. Estava acontecendo naquele instante um assalto na agência. E nós estávamos dentro da agência. Uma senhora que estava na minha frente deu um voo em direção à porta, deu 4 voltas na chave. Você sabe que só dá 2, não é? Mas ela conseguiu dar 4 voltas na chave, trancou a porta, botou as costas na parede e disse assim, gente, é um assalto. As pessoas entraram em pânico. Tinha uma senhora na minha frente. Ela era tipo um estilo assim, até meio gordinha. Mas ela conseguiu passar com um mergulho por debaixo de uma mesa de atendimento do banco que tinha mais ou menos 15, 20 centímetros do chão. Na hora do desespero, fazemos coisas que nós não imaginamos. Uma senhora que estava sentada do meu lado, que era faxineira do banco, dos seus 50 e poucos anos de idade, uma senhora já com uma certa idade. Ela olhou para as janelas que estavam lá e viu as grades de meia polegada de aço que cercavam as janelas, mas ela não teve dúvida, eu consigo. Na hora do desespero nós queremos conseguir. E ela tentava de todas as formas abrir as grades, mas como abrir a grade daquela forma? E quando ela percebeu que não ia dar para resolver na força, ela resolveu usar a cabeça. E ela então enfiava a cabeça e tentava varar pelo vão da grade. Mas também não era possível. Tem momentos em que nós não podemos fazer algumas coisas. Tem momentos em que nós não conseguimos fazer algumas coisas. Por que esperar chegar lá na UTI para tentarmos modificar o nosso estilo de vida? Por que não fazermos a mudança agora? Já que nós não gostamos da morte, já que nós queremos distância dela, já que nós queremos melhor saúde, disposição, por que não fazermos uma transformação no nosso estilo de vida hoje? Esse é o objetivo do nosso programa, mostrar para você como fazer uma transformação no seu estilo de vida, como você ter mais saúde, como você viver mais e como você viver melhor. Esse é o nosso objetivo hoje. Essa revista mostra que nós estamos morrendo pela boca. Existe um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca, mas o homem morre muito mais que o peixe. Quando você olha para um hambúrguer, como está sendo visto nesta revista, por exemplo, o que você vê? Quando nós olhamos para um hambúrguer, e é muito comum isso nas palestras, as crianças observarem assim e lamberem os beiços, porque estão tão acostumados, é tão normal para uma criança comer hambúrguer, tomar Coca-Cola, comer certos produtos. Mas quando você olha para um hambúrguer, o que você vê? Quando você olha para um sanduíche como esse, o que você vê? Daqui a pouco você perceberá que isso está se tornando um costume, um hábito nacional, internacional, mundial, que está trazendo uma série de problemas para a saúde das pessoas.
Olha só o resultado. Olhe só o resultado do estilo de vida inadequado das pessoas de hoje em dia. E eu tenho certeza que você sempre quis e sempre desejará melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes nós nos preocupamos muito com o uniforme dos nossos filhos, com os sapatos, com os tênis de marca dos nossos filhos. Mas não nos preocupamos com a alimentação dos nossos filhos. Vou dar só um exemplo. Existem alguns produtos no mercado, comuns ao nosso dia a dia, que possuem ou contêm um produto chamado, um produto comum também nos nossos dias, um produto que tem invadido a nossa mesa, chamado glutamato monossódico. Algumas pesquisas feitas na Suíça demonstraram que foi feito um teste com 1.300 crianças durante 5 anos. Crianças que consumiram glutamato monossódico durante um período de tempo tiveram um retardo mental, ou seja, incapacidade intelectual. Ou seja, quem come glutamato monossódico tem um retardo mental. E muitas vezes nós preparamos algum tipo de alimento com glutamato e damos para os nossos filhos comer. Os macarrãozinhos da vida. E as crianças vão para a escola com glutamato para aprender na escola. Viu só que interessante? Quanta coisa acontece. Nós temos, por exemplo, hoje em dia, pessoas obesas, então pessoas obesas, pessoas diabéticas, pessoas com vários problemas de saúde que procuram, por exemplo, evitar açúcar, que faz mal para a saúde, e consumir adoçantes. Nós temos vários tipos de adoçantes. Aliás, adoçantes é um termo inadequado. O termo certo é edulcorante. Nós temos os edulcorantes à base de ciclamato de sódio com sacarina, por exemplo. Esses produtos comuns em nossas prateleiras, supermercados e farmácias não são comuns mais nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, porque pesquisas concluíram que são cancerígenas, mas no país que nós vivemos ainda pode se usar. Pesquisas concluíram também que, depois que descobriram que os glutamatos monossódicos e as sacarinas eram cancerígenos, passaram a usar um outro tipo de produto, chamado aspartame. O aspartame é a junção de 2 subprodutos, a fenilalanina com ácido aspartico. Fenilalanina é um pedaço de proteína, isolado e misturado com ácido aspartico, formando então o aspartame, que, segundo as pesquisas, destrói as células cerebrais, produzindo mal de Parkinson, Alzheimer, esquecimento, uma série de problemas de saúde que está invadindo a nossa vida e que nós não sabemos de onde vem. E muitas vezes, com o intuito de melhorar, acabamos estragando. Existe hoje no mercado adoçantes, como por exemplo o adoçante de estévia, que, por exemplo, é bom para a saúde. Mas você vai comprar estévia no supermercado, na farmácia, é um pouco mais caro e você diz, nossa, mas isso aqui está muito caro, vamos levar isso aqui que é mais barato. E o barato sai mais caro. E às vezes nós compramos um estévia barato, que na realidade não é um estévia, é uma mentira. É 10% de estévia e o resto de ciclamato de sódio com sacarina. Então são detalhes pequenos que nós não observamos e nós não começamos a não observar isso. Quer ver só? Faz um teste na sua casa. Você tem sabão em pó em casa? Você tem margarina em casa? Pegue os ingredientes dos 2 produtos e você chegará a uma conclusão interessante. Você está comendo sabão em pó e lavando roupa com margarina. É só observar, é só ler, é só ver o que você está comendo. As crianças comem essas coisas e as cabeças ficam vidradas nessas coisas. E quando você quer oferecer alguma coisa boa para ela, ela não aceita. As prateleiras estão cheias, as prateleiras estão lotadas de produtos que são prejudiciais à saúde. Mas é disso que eles gostam, porque estão viciados. Porque desde criança foram ensinados a comer de maneira errada, a absorver os produtos errados. As grandes quantidades de carnes que nós estamos colocando no nosso organismo hoje, como resultado temos uma grande quantidade de tumores, de cânceres. As grandes quantidades de produtos lácteos que nós estamos absorvendo hoje traz uma série de consequências para a nossa saúde. As carnes, por exemplo, possuem toxinas terríveis, como cadaverina, a putrescina, o indol, o escatol, mas a grande parte das pessoas não sabem disso. E essas toxinas todas produzem destruição no organismo. A carne fica 8 dias apodrecendo no tubo digestivo, produzindo grande quantidade de ureia, grande quantidade de toxinas e causando uma grande quantidade de tumores. Mas nós insistimos em achar que temos que comer carne todos os dias. E aí então nós temos uma grande sequência de fatos. Alimentação errada, grande consumo de produtos errados e a grande quantidade de doenças. As artérias se entopem todas
diminuindo o fluxo de sangue, diminuindo a capacidade das células de ter vida e automaticamente nós estamos sofrendo as consequências disso. Essa imagem que você pode ver é um exemplo de um exame chamado biodisponibilidade mineral intracelular. É um exame de medicina ortomolecular que mostra a quantidade de minerais no organismo e faz uma adequação de como isso interfere na nossa saúde. Por exemplo, quando falta cálcio no seu organismo, o que acontece? Obviamente, você sabe que quando falta cálcio no nosso organismo, nós temos problemas de osteoporose, não é assim? Vários tipos de osteopenias podem aparecer. Quando falta ferro no nosso organismo, o que acontece? Quando falta ferro no nosso organismo, nós ficamos com problema sério de anemia, não é assim? Quando falta triptofano, nós temos insônia. Quando falta vitamina B1, nós temos irritabilidade. Quando falta vitamina B3, nós temos problemas de crise de choro. Quando falta sódio, quando falta potássio, quando falta qualquer coisa, nós temos algum problema. Mas de onde vêm esses nutrientes? Os nutrientes vêm da alimentação adequada. Vamos pegar somente um exemplo. A vitamina do complexo B, que é muito importante para o nosso organismo. Ela controla o processo digestivo, ela controla também o controle mental. O organismo precisa de controle para poder fazer todo o seu metabolismo. E a vitamina do complexo B é importantíssima para nós. Mas a vitamina do complexo B, por exemplo, participa da síntese, da produção de ácido clorídrico, que vai fazer o processo digestivo do organismo. E muitas pessoas reclamam de azia, má digestão, problema de estômago, problemas intestinais. Mas pergunta-se, onde tem? Ou seja, quais as fontes de vitaminas do complexo B que nós temos? A grande quantidade de vitaminas do complexo B estão nos produtos integrais. Pão integral, arroz integral, germe de trigo, farelo de trigo, aveia. Aí nós perguntamos assim, quantas pessoas consomem esses produtos integrais todos os dias? A maioria não consome, não é verdade? Existe um ditado americano que diz assim, de manhã coma sozinho, na hora do almoço reparta com seu vizinho e à noite dê para o seu inimigo, para matar o cara. Mas nós fazemos o contrário. Muitas vezes nós comemos nada de manhã, errado no almoço e enchemos a barriga à noite. O mesmo ditado poderia ser traduzido assim, de manhã coma como um rei, do almoço coma como um príncipe e à noite coma como um mendigo. Mas de manhã as pessoas tomam um cafezinho e saem correndo. Na hora do almoço, ele come lá aquele arroz com feijão todo misturado, bota líquido por cima. O líquido é muito importante para o nosso organismo. Nós precisamos tomar todos os dias 8 copos de água, mas nós não podemos tomar junto com a comida. Nós temos que tomar meia hora antes ou 2 horas depois das refeições. E quando você coloca líquido junto com a comida, você varre o suco gástrico. Não faz digestão. Aí dá azia, má digestão, flatulências, gases, aquele monte de problema que estamos acostumados com eles. Então, se nós comermos nada de manhã, errado no almoço, trabalharmos 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, como é que nós vamos chegar em casa? Qual a disposição de uma pessoa que passou o dia inteiro trabalhando e agora vai chegar em casa? Ele chega assim, cansado, desgastado, esgotado. E ele chega lá, deita na sua poltrona e diz, segunda-feira braba. E a esposa olha para o marido e fala assim, minha nossa, tem que cuidar desse homem, ele vai morrer desse jeito. Esse homem tem que comer. Já ouviu essa frase? Pois é. E a mulher vai lá então e prepara o pratão dele. Coloca a serra da cantareira de um lado, 3 prédios de 10 andares do outro, um ovo frito em cima, mas parece um sol, tanta gordura que tem. Imagine só, 11h30, meia-noite. E como ele já está estressado fisicamente, agora ele liga a televisão para estressar um pouco a cabeça. E aí recebe todas as más notícias do dia. Morte, crime, violência, desgraça, avião que cai, bomba que explode. É só gente morrendo. É como se a televisão dissesse, está todo mundo morrendo, só falta você. E com esse estado de espírito emocional abatido, abalado, vendo tanta desgraça e morte no mundo, a sua esposa chega com aquele pratão cheio e diz, come meu bem. E eu me lembro muito bem quando na 7ª série, uma professora de biologia um dia chegou na sala de aula com uma colher na mão e disse assim, hoje eu vou ensinar vocês a comer. E ela disse, cada colherada de comida tem que ser mastigada 66 vezes. Eu sei que você faz isso, mas tem pessoas que não fazem. Tem pessoas que colocam uma colher de comida na boca e colocam um copo de Coca-Cola para rodar. Ele pensa que dentro do estômago tem um liquidificador que vai batendo tudo lá embaixo, mas não tem.
O estômago olha para cima e diz, esse cara não gosta de mim. Mas fazer o quê, coitado? Ele não tem boca. E quando isso acontece, quando você consegue alcançar a metade do prato, está quase acabando, a esposa olha de novo e fala assim, nossa, hoje ele está com fome mesmo. E ela volta com uma caçarola na mão e diz assim, meu bem, sobrou esse restinho de macarrão de sábado passado, come para não perder. A pessoa tornou-se um pouquinho melhor que a lata de lixo, para não jogarem fora, jogaram no prato dela. E ela agora come aquele resto de macarrão 2, 3, às vezes 4 horas da madrugada e vai dormir. Quando a pessoa deita porque está cansada, o sangue do cérebro desce tudo para auxiliar o processo digestivo naquele momento, e dá aquele sono, aquela moleza, e a pessoa vai para a cama e deita, só que ela não consegue dormir. Ela fica girando para lá e para cá, igual um espetinho de churrasco. E no dia seguinte acorda cansada, mal-humorada, indisposta, irritada, nervosa, estressada, arrotando aquele macarrão azedo no Coca-Cola e vai tomar café da manhã. O que uma pessoa assim consegue comer? É simples. O cafezinho de novo. E assim ela faz durante 1 ano, 10 anos, 20 anos. E depois dos 20 anos, vem a conta. Diabetes, hipertensão, colesterol, problemas cardíacos, alergias, bronquites, rinite, sinusite, aquele monte de doença que você já está acostumado a ouvir. Frutos de um estilo de vida inadequado. Frutos de um estilo de vida que nós precisamos mudar. Outro dia uma pessoa falou assim, mas então eu faço certo, porque de manhã eu como bem. Isso foi numa empresa em São Paulo. E eu perguntei para aquele senhor, é mesmo, o senhor come bem de manhã? Ah, de manhã eu capricho. O que o senhor comeu hoje, por exemplo? Hoje, por exemplo, eu tomei 1 litro de café com leite e 4 pão com manteiga. Falei, nossa, o senhor se cuida mesmo. Ah, eu me cuido. E você podia ver a barriga dele desse tamanho assim, obeso. Eu falei, nossa, o senhor come bem. Ele disse, ah, eu como muito bem. Bem mal, quero dizer. Se você parar para raciocinar um pouquinho, você vai pensar comigo, olha, calcula comigo. Café não tem vitaminas, não tem proteínas, não tem sais minerais, só tem cafeína, que estimula o seu sistema nervoso central a produzir adrenalina. E a adrenalina, cá para nós, numa certa quantidade, até que é boa, mas passou dali, ela traz sérios problemas para o nosso organismo. O café irrita as mucosas intestinais, o café eleva a pressão arterial, aumenta o ritmo cardíaco, então não pode ser alguma coisa boa. Mas para quem está caído, porque comeu muito à noite e está desmotivado de manhã, ele serve como estímulo, mas não é saudável. Mas as pessoas estão acostumadas com isso. Então toma o café, que não tem nutriente nenhum. O leite, que é alimento de bezerro, porque no leite da vaca existem hormônios específicos para o crescimento da célula de um bezerro. No leite humano existe substâncias para o crescimento de uma célula de uma criança. Aliás, o ser humano é o único mamífero adulto que mama, que embora sendo filho da mãe, mama o leite da vaca. Então você percebe que, por exemplo, até os 2 anos, nós produzimos lactase, que é uma enzima que vai desdobrar as moléculas de lactose, mas depois disso não produzimos mais. E aí a criança começa a ter putrefação intestinal e uma série de complicações, que vocês verão logo daqui a pouco algumas informações mais sobre esse assunto, que trazem sérios problemas para a saúde da criança e também das pessoas adultas. Mas é costume, é comum para nós tomarmos leite todos os dias. Comemos queijo, comemos uma série de coisas, os laticínios de maneira geral, que são deletérios para o nosso organismo. Depois nós temos o pão. O pão que você come é feito do quê? Outro dia uma senhora falou assim com orgulho, o meu pão é feito de trigo. E eu perguntei para ela, o que é trigo para você? Porque trigo para mim é um cereal composto de 3 partes, farelo, germe e amido. O farelo tem fibra, no germe tem vitaminas, sais minerais e o amido é a parte que vai trazer energia para o corpo. O seu pão é feito de trigo ou é feito de amido de trigo, farinha branca, que só engorda e dá diabetes, que não tem nutrientes. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam preocupadas.